Fala, meus queridos, Igor Vieira aqui. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos sobre o Rush. Talvez esse seja um capítulo um pouquinho mais curto que os outros capítulos, que a gente viu Common Programming Concepts, né? Coisas que são comuns dentro da linguagem de Rush, que tem outras linguagens também, tipo fors, loops, tipos, algumas outras coisas que a gente vê na linguagem, mas não existe totalmente fora em outras linguagens, por exemplo, mutability, né? Mutability é um conceito que existe, mas existe de uma forma diferente dentro de Rush. É uma forma até mais interessante, igual a gente já tinha visto nos outros vídeos. Mas hoje a gente vai entender um pouco mais sobre ownership, né? É uma das coisas que o Rush ele tem de forte dentro da linguagem, que torna também a gente ter um programador melhor. É um conceito que é bem interessante. Não é à toa que, por exemplo, Rush não tem garbage collector, né? Por conta de conceitos como ownership. Mas a gente vai vendo aqui, ó. Vamos só ver aqui o primeiro parágrafo. Ele falou assim, ó, ownership is Rush's most unique feature and has deep implications for the rest of the language. It enables Rush to make memory-safe guarantees without needing a garbage collector. So it's important to understand how ownership works in this chapter. We'll talk about ownership as well as several related features, borrowing slices, and how Rush lays data without memory. Então, vamos lá, né? Vamos entender alguns desses conceitos aqui. Ownership is a set of rules that govern how Rust program manage memory. All programmers have to manage the way they use computer memory while running. Some languages have garbage collections that regularly looks for no longer used memory as the program runs. In the other language, the program must explicitly locate and free the memory. Rust uses a third approach. Memory is managed through a system of ownership with a set of rules and the compiler checks. If any of the rules are violated, the program will not compile. None of these features of ownership will slow down your program while it's running. Because ownership is a new concept for many programs, it does take some time to get used to. The good news is the more experienced you become with Rust and the rules of the ownership system, the easier you find to naturally develop code in the safe and efficient. Keep it. When you understand ownership, you have the solid foundation for understand the features that make Rust unique. In this chapter, you'll learn ownership by working through of some examples that focus on very common data structure strings. So, então, o que ele quer? Eu ia falar mandar um so, mas o que ele quer dizer com isso? Né? A maioria das nossas linguagens, né? Java, quando você vai olhar Python, Go, que mais? Ruby, todas elas têm um garbage collector. O que é um garbage collector? Né? Ele vai sempre observar dentro da memória, né? Aquilo que está ou não sendo utilizado dentro da memória e fazer uma limpeza da memória para melhor otimização das suas funcionalidades como um todo. Então, se você pesquisar aqui, ó, garbage collection. Então, você consegue achar várias linguagens, né, que tenha esse comportamento, né? E por muitos anos, né, dentro da computação, esse comportamento foi muito utilizado para a construção de novas linguagens. Então, você pensava no design de uma linguagem e você pensava, tipo, essa linguagem precisa ter um garbage collector para lidar com problemas relacionados à linguagem frente ao uso da memória. Hoje em dia, com o Rush, né, ele traz um novo conceito chamado ownership, que é o seguinte, durante o momento de compilação do código, ele verifica a forma como a gente está utilizando a linguagem, porque ele tem uma série de regras. A linguagem, ela vai sendo escrita de forma a não usar recursos desnecessários
recursos desnecessários da máquina. Então, que o que a gente tem, ele está sendo utilizado, né, de forma completa na nossa aplicação, sem de uso, né, da nossa feature, né, de forma leviana. Então, eu gosto muito da ideia de ownership, porque no Rush, né, ele traz algo que as outras linguagens não tinham. C++ não tinha, né, Java não tinha, Ruby não tinha, né, Python também não tem, que é tipo, você ter esse conceito de ownership. E por que ele fala que vai ficando claro para você durante o momento de desenvolvimento? Porque, cara, cada vez mais que você vai desenvolvendo com o Rush, você implica em melhor tipar as suas funções, e melhor fazer as coisas, sabe? Para poder desenvolver, garantindo que você está fazendo o melhor uso da memória e melhor uso dos seus recursos. No final, Igor, qual que é o ganho disso, né, real? Cara, quanto menos a gente usa processamento, né, ou quanto melhor a gente otimiza o processamento sobre certas stacks, menor é o custo, né? Então você tem que pensar assim, como que eu desenvolvo algo que tenha um custo menor sobre o uso de memória e recursos, né, da minha máquina, para que eu possa desenvolver um produto que na ponta entregue algo para o meu cliente. Então, por que a gente estuda Rush, na verdade, né? A gente estuda Rush e outras linguagens, né, para que a gente entenda qual que é a razão da linguagem, o que ela tem de interessante e o que vai prevenir custos, né, frente ao meu usuário. Então, o meu usuário, no caso o cliente, né, o dono do produto ou serviço que a gente está construindo. Por quê? Porque no final, velho, ele tem que, sabe, parte de tech é a ponta mais cara. Se a gente encontra linguagens, por exemplo, do Rush, que tem esse recurso, significa que no final, na ponta, né, para o nosso cliente, é um custo a menos em que ele pode desenvolver outras coisas. Mas enfim, vamos continuar aqui com o conceito, né, the stack and the RIP. Many programming languages don't require you to think about the stack and the heap very often. But a system programming language like Rust, whether a value is on the stack or the heap affects on how the language behaves and why you have to make certain decisions. Part of the ownership will be described in the relation to the stack and the heap later in this chapter. So here's the brief explanation and the preparation. Both the stacks and the heap are parts of the memory available in your code to use runtime, but distributed in different ways. The stack stores values in the order to get them and removes the values in the opposite order. This is referred to last and the first out. Think of a stack of plates. When you add more plates, you put the top of the pile. When you need to plate, you take one off the top. Add and remove a plate for middle on the bottom. One would not work as well. Add data is called push on the stack. And remove data of called popping of the stack. All data stored in the stack must have a no fixed size. Data with no sizes compound time or size the mid chains must be stored and heaped instead. The heap is less organized. When you put the data in the heap, you request a certain amount of the space. The memory allocator finds an empty spot and the heap that's the big enough, marks it a bin in use and returns a pointer with the address of the location. This process is called allocation. And the heap in the sentence abbreviation is just allocating. Pushing values on their stack is not considered allocated. Because the pointer of heaping is no fixed size, you can store the pointer of the stack. But when you want to actual data, you must follow the pointer. Think of being seated in a restaurant. When you enter, you state a number of the people in the group, and the host finds an empty table that fits everyone and leads you there. If there's someone of your group comes later, they can ask if you'll be seated, find you. Push on the stack is faster located than the heap because the locator never has to search the place it stores new data. The location is always to the top of the stack.
Comparing allocation space, the RIP requires more work because the allocator must first find and bin enough space to hold the data and then perform a bookkeeping to prepare for the next allocator. Access data in the RIP is slow than access data on the stack because you have to follow an appointed to get there. Contemporary processes are fast if they jump around the last memory. Continue the knowledge, consider serving the restaurant, take cards from many tables. It's most first to get there all orders a table before moving to the next table. Talk the order for table A, then an order for table B, and many from A again, and the one from B again, and for B much slower process. By the same token, the process can do its job better if you work data, don't close water data in the stack, read the further way, and they can be on the heap. When you call the causal function, the value passing into the function clear potentially points to the data of the RIP, and the function's local variables in the portion of the stack. When the function is over, the values get popped off of the stack. Keep the track and what parts are called using what data this heap minimize the amount of the duplicated data on heap, and clean up unused data and heap you down in heap so you don't run out of the space or problem that ownership address. Once you understand ownership, you won't need to think about the stack and the RIP very often, but know the main purpose of the ownership is this managed heap that can help explain why works this way. Então o que ele quis dizer, né? Ele falou assim, olha, dentro da computação a gente tem alguns problemas relacionados à alocação de espaço na memória, né? Uma das coisas que a gente aprende, por exemplo, na faculdade, é alguns dos algoritmos preemptivos e não preemptivos. Então a gente tem um algoritmo aqui, ó, cadê? Chamado last in, first out, né? É uma forma como a gente aloca a memória dentro da nossa memória de fato. Quando a gente fala memória, a gente fala dessa DDR4, sei lá. Essa memória. Aqui dentro dessa memória, desse tipo de memória, a gente aloca espaço dentro da memória num computador. Então, computer memory allocation. Então, quando a gente olha, por exemplo, ó, a gente tem uma série de algoritmos, né? Aqui, ó, perfeito. A gente tem uma série como chama? De algoritmos que lidam com como a gente vai alocar espaços na memória dentro da memória. Então, o que acontece? Né? O que o Rush ele veio ajudar? Antigamente, a gente tem o problema com a construção de garbage collectors e que eles sejam inteligentes bastante para ver os espaços existentes dentro da memória, fazer a alocação corretamente dos dados daquela memória, para que ele não ocorra, né, o que a gente chama de storage de memória, que é quando, por exemplo, você vai tentar fazer a alocação de um espaço específico da memória ao qual você não consegue. Hoje em dia os garbage collectors são muito inteligentes para isso, então no final, quando você vai compilar, né, ou quando você vai gerar o build, né, de alguma coisa, ele meio que organiza de forma correta, né, dentro do espaço da memória, e também os processadores ajudam bastante nisso, né, na melhor alocação desses espaços, para que o programa funcione de fato. Só que isso gasta, né, um uso de parte da memória para que você tenha um garbage collector, para que você possa fazer a alocação de memória e organização desse dado. Então, não é tão performático assim. Então, o Rush, ele tem... talvez eu possa estar falando besteira, gente, mas é como que eu entendi aqui, né, como chama? Dentro da documentação. O que o Rush faz? Ele deixa aberto para que, devido a algumas certas regras que ele coloca aqui pra gente, né, nós possamos fazer uma alocação baseada em regras dos espaços, né, dentro da memória. Então, por exemplo, ó, ele tem aqui embaixo ownership rules. First, let's take a look of the ownership rules. Então, which value in Rust has an owner? Ou seja, de cada vez. E quando when the owner goes out of the scope, the value will be dropped.
Ou seja, por exemplo, quando eu utilizo um determinado espaço da memória, esse espaço da memória não foi mais alocado, ele sai da nossa stack, né, da nossa pilha, e ele é alocado com outro valor. Então, tipo, a gente faz o melhor uso da linguagem quando uma coisa ela sai dentro da stack e ela é empilhada para o outro. Então a gente consegue ter um controle, né, dentro da nossa stack daquilo que está sendo utilizado de fato dentro da memória. Então, now that we're past basic Rust syntax, we'll not be include all the function man code examples, so you launch along. Make sure you put a long examples inside the main function method. As a result, your example will be more consistent, letting the focus the actual details rather than boilerplate code. As a first example of ownership, we'll look at the scope of some variables. As the scope is the range with the programmer for which item is valid. Take the follow variable. Né? Então, o que ele está falando? A gente está tirando nesse momento aqui o scope da variável. O primeiro dos exemplos aqui que a gente está falando as variáveis, né, elas recebem um determinado valor e esse valor em si ele tem a sua validade como um todo. Por exemplo, let s igual a hello, ele é igual a hello. Então, o que acontece? Deixa eu só dar uma olhada aqui e ver se o que a gente está falando está certo. Now we're the passive basic syntax code example and follow along. Make sure you, for example, ownership, we look at the scope the range of the program which item is valid. The variable s refers to string literal, the value strings hard code and the text of the program. The variable is valid from the point which is declared until the end of the current scope. Shows the program with the comments and not in when the variable s would be valid. Então aqui, ó, s is not valid here, ele não é válido aqui, né? Quando ele não é declarado. S é válido quando ele tem o ponto declarado dele, s igual a hello. Do stuff with s, ou seja, a gente pode fazer qualquer coisa com a letra s. This scope is now over and s is no longer valid. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, no momento do que a gente tem o nosso escopo, né? Imagina que a gente tem a função make. No momento que a gente tem o nosso escopo aqui, o s ele não está declarado, ele não existe dentro da memória, não existe. Quando o s é declarado aqui, ele vira um ponto dentro da memória. Imagina que na memória tem o seguinte, quando você declara um espaço na memória, ele tem um endereço. Então ele tem um ponto referente ali. Então quando ele está aqui, ele é um válido ponto dentro da memória. Aqui a gente está fazendo alguma coisa com s, então imagina que, sei lá, hello, e eu quero só fazer um revert, né? Um revert de hello. Então, lol, é algo desse tipo, né? Eu fiz algo dele, e quando acabou o escopo dele, né? Ele não é mais válido. S is no longer valid. Então, ele, tipo, deixa de estar válido. In other words, there are two important points here. When S comes into the scope as valid, it remains valid until it goes out of the scope. At this point, the relationship between the scopes and variables is valid as similar to other programming languages. Now, the builder of top to understand to introduce string type. Então, ó, para ilustrar as regras de ownership, nós precisamos do tipo do data que é mais complexo, coberto em data types. Né? O que a gente pegou lá em data types? The types covered previously are the node size can be stored in the stack. The puppet of the stack their scope is over. It can be quickly trivial copied and make a new. Ou seja, o que a gente falou, né? Ele pode ser utilizado, depois ele é retirado, né, do nosso escopo ali, do nosso stack, na verdade. But when to look at the data stored at the heap explorer, how Rust knows when to clear up the data, and the string type is a great example. We'll concentrate on this part of the string related to ownership. Those aspects apply to other complex data types when provided the standard library created by strings literals, where the string value is hard-coded in your program. String literals are conventional, but they are suitable for every situation with which you want to use the text. One reason they are immutable. Another is that not every string value can be known when the right offer code. For example, what if you want to take the user input and start it?
For this situation, the word has a second string type string. The type manages data located at RIP and such as a stable store amount of the text and compounds at the time. You can create a string for a string letter using from function like so. Tá bom. Ou seja, deixa eu só ler novamente. Vou fazer o seguinte, a gente volta aqui nesse ponto do string type, que eu fiquei um pouquinho confuso, mas a gente volta para destrinchar, né? Porque o primeiro ponto a gente conseguiu entender. Ownership é o conceito, vamos só para a gente fechar aqui, melhor assim, tá bom? Se você escreve aí nos comentários, a gente vai conversando, a gente vai vendo. Se você viu que eu falei alguma coisa errada, inclusive, por favor, corrija, né? Que aí eu trago no próximo vídeo e a gente vai fazendo aí os comentários a respeito de alguma coisa que a gente viu que não estava certo, tá bom? Grande abraço, espero que você tenha gostado e até mais. Valeu!